Você já se perguntou se o apostolado moderno realmente tem base bíblica? Será que ainda existem apóstolos como os do Novo Testamento em nossos dias? Esse é um tema polêmico, mas essencial para entender a liderança e a autoridade na igreja. No vídeo de hoje vamos explorar essa questão à luz das escrituras e da história cristã, desvendando mitos e apresentando verdades que todo cristão precisa conhecer. Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder conteúdos que aprofundam sua fé. E não se esqueça de acompanhar cada detalhe desse vídeo, porque vamos abordar pontos cruciais que fortalecem a compreensão bíblica e protegem sua caminhada espiritual contra os ensinamentos questionáveis. Ele quer que você bata a mão no bolso. Nós precisamos de 1 milhão de amigos honrando todo mês fielmente, com R$70. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Se eu sou um falso profeta, você saberá. Oh Deus, me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Não, fosse pro inferno, você não daria o dízimo. Se você não dá o dízimo, que você ainda não é salvo. O tema dos apóstolos modernos tem ganhado destaque em diversos movimentos religiosos contemporâneos, especialmente em grupos carismáticos e neopentecostais. Essas tradições defendem que Deus continua a chamar indivíduos para o papel de apóstolo nos dias atuais, atribuindo-lhes autoridade espiritual e liderança sobre comunidades ou até mesmo regiões inteiras. Para muitos desses grupos, os apóstolos modernos têm funções que vão desde estabelecer igrejas e ministérios até receber novas revelações divinas e guiar espiritualmente a igreja em contextos específicos. Contudo, essa ideia é objeto de intenso debate teológico e doutrinário, levantando questões fundamentais sobre a legitimidade à luz das escrituras e da tradição cristã. Historicamente, o termo apóstolo deriva do grego apóstolos, que significa enviado ou mensageiro. No Novo Testamento, ele foi usado primariamente para designar os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, bem como Paulo, que foi chamado especificamente por Cristo após a ressurreição. Esses apóstolos tiveram um papel central e único: lançar o fundamento da igreja, transmitir a doutrina cristã e escrever parte das escrituras do Novo Testamento. Essa exclusividade tem sido entendida por grande parte da tradição cristã como um aspecto definitivo e não repetível do apostolado. No entanto, movimentos contemporâneos que defendem o apostolado moderno sugerem que ele representa uma continuidade e renovação do ministério apostólico, adaptado às necessidades atuais da igreja. Eles afirmam que esses novos apóstolos possuem dons espirituais extraordinários, com capacidade de operar milagres, receber revelações diretas de Deus e exercer autoridade espiritual sobre grandes porções da comunidade cristã. Alguns chegam a argumentar que os apóstolos modernos têm um papel profético, ajudando a preparar a igreja para os desafios e eventos dos últimos dias. Essa visão, no entanto, é altamente contestada. Críticos apontam que a ideia de apóstolos modernos levanta sérias preocupações sobre a autoridade das escrituras, a suficiência da revelação bíblica e o potencial para abusos de poder dentro da comunidade de fé. Muitos questionam se esses apóstolos não estão usurpando um título que pertence exclusivamente aos enviados originais de Cristo, colocando em risco a centralidade de Jesus e do Evangelho. Além disso, o conceito de apostolado moderno desafia a estrutura histórica da igreja, que tradicionalmente reconhece a liderança de bispos, presbíteros e diáconos, mas não a existência de novos apóstolos. A história cristã mostra que após o período dos apóstolos originais, a igreja passou a se basear na autoridade das escrituras e no ensino apostólico transmitido de geração em geração, sem buscar novos apóstolos para guiar a comunidade de fé. O debate em torno da legitimidade dos apóstolos modernos não é apenas uma questão teológica, mas também prática. Ela envolve temas como a unidade da igreja e a interpretação bíblica e o papel da revelação na era pós-canônica. Para alguns, a ideia de apóstolos modernos é uma tentativa de restaurar uma liderança poderosa e carismática. Para outros, ele representa um desvio perigoso da fé cristã, que pode levar a divisões, heresias e abusos espirituais. Diante disso, a questão permanece: os apóstolos modernos são um chamado legítimo de Deus ou uma construção humana que ameaça a integridade da fé cristã? É fundamental examinarmos as escrituras e a tradição histórica com cuidado para discernir o que realmente corresponde ao propósito de Deus para a sua igreja. O termo
apóstolo possui raízes no grego apóstolos, que significa enviado, mensageiro ou delegado. Na sociedade grega e romana, esse termo era usado para designar pessoas enviadas com uma missão ou autoridade específica, como representantes de uma cidade ou emissários em contextos militares ou diplomáticos. No judaísmo do período do Segundo Templo, o conceito similar pode ser encontrado na Shaliach, um emissário autorizado a agir em nome de uma comunidade ou líder religioso. Esses antecedentes históricos lançam luz sobre a adoção do termo no cristianismo primitivo, onde adquiriu um significado profundamente teológico e missional. No Novo Testamento, apóstolo é empregado de maneira específica e única. Ele se refere primariamente aos 12 apóstolos escolhidos por Jesus durante seu ministério terreno. Esses homens foram chamados para acompanhá-lo, aprender com ele e, após a sua ressurreição, continuar sua missão e proclamar o evangelho e estabelecer a igreja. Em Marcos 3, de 13 a 15, lemos que Jesus chamou os apóstolos para estar com ele e para que os enviasse a pregar e exercer autoridade para expulsar demônios. Essa combinação de intimidade com Cristo e responsabilidade ministerial caracteriza o papel apostólico. Além dos 12, o Novo Testamento reconhece outros povos e indivíduos como apóstolos em um sentido ampliado. Paulo, frequentemente chamado de apóstolo dos gentios, foi especialmente escolhido por Jesus ressuscitado para levar o evangelho às nações. Paulo se destaca por sua teologia sistemática registrada em suas cartas e por sua liderança em expandir a igreja para além das fronteiras do judaísmo. Outros, como Barnabé, Atos 14:14, Andrônico e Júnias, Romanos 16:7, também são mencionados como apóstolo, embora seu papel pareça ser mais restrito a contextos missionais específicos. O significado do termo no cristianismo primitivo estava intrinsecamente ligado à ideia de testemunho e fundação. Os apóstolos eram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus e tinham uma autoridade especial para transmitir a sua mensagem. Efésios 2:20 descreve a igreja como edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Isso indica que os apóstolos tinham uma função única e irrepetível na história da salvação: lançar as bases da igreja através do ensino, pregação e registro inspirado das Escrituras. Os 12 apóstolos tiveram papéis variados no cristianismo primitivo. Primeiro, Pedro, por exemplo, foi líder central entre os 12 e desempenhou um papel crucial na proclamação inicial do Evangelho, como em Pentecostes, lá em Atos 2. Ele é frequentemente visto como porta-voz dos apóstolos, em um elo entre tradição judaica e a nova fé cristã. João, o discípulo amado, é tradicionalmente associado ao Evangelho que leva o seu nome, bem como às epístolas e ao Apocalipse. Tiago, o irmão de Jesus, embora não faça parte dos 12 originais, emergiu como uma figura proeminente na igreja em Jerusalém. Outros apóstolos, como Tomé, Filipe e Mateus, têm papéis menos detalhados nas Escrituras, mas são lembrados na tradição cristã como missionários que levaram o evangelho a várias regiões. A tradição atribui Tomé, por exemplo, à evangelização da Índia, enquanto a Filipe é associado à pregação na Ásia Menor. O cristianismo primitivo também reconheceu que o papel dos apóstolos era fundamentalmente fundacional e não repetível. Com a morte dos apóstolos originais, a igreja passou a confiar na autoridade das Escrituras, consideradas o registro inspirado do ensino apostólico, e na liderança de bispos, presbíteros e diáconos para governar e guiar a comunidade de fé. A transição do modelo apostólico para um modelo episcopal reflete a compreensão de que os apóstolos tinham um papel único na revelação divina e no estabelecimento da igreja. Historicamente, o termo apóstolo foi usado de maneira ocasional em contextos posteriores, mas sempre com um significado mais restrito ou simbólico. Na Idade Média, por exemplo, certas figuras missionárias como Patrício na Irlanda ou Bonifácio na Alemanha foram chamados de apóstolos de suas respectivas regiões, mas não no mesmo sentido dos apóstolos do Novo Testamento. Esses usos enfatizam sua missão evangelística, mas não implicam a autoridade ou a função fundacional dos apóstolos originais. Compreender o contexto histórico e teológico do termo apóstolo é essencial para avaliar debates contemporâneos como a legitimidade do apostolado moderno. Reconhecer o papel único dos apóstolos no cristianismo primitivo nos ajuda a discernir o propósito de Deus para a sua igreja hoje e a manter a centralidade das Escrituras e da obra consumada de Cristo.
O cenário atual dos chamados apóstolos modernos é marcado por uma ampla diversidade de indivíduos, movimentos e ensinamentos, especialmente em contextos carismáticos e neopentecostais. Esses líderes são frequentemente associados a grandes ministérios internacionais, igrejas influentes e redes apostólicas, reivindicando autoridade espiritual significativa sobre a comunidade de fé. Eles se apresentam como enviados por Deus para liderar, ensinar, operar milagres e trazer uma renovação espiritual específica à igreja contemporânea. Apesar de seu impacto em muitos segmentos cristãos, os apóstolos modernos também enfrentam intensa crítica de teólogos e igrejas mais tradicionais, que questionam a legitimidade de suas reivindicações e práticas. Entre os líderes que se destacam nesse contexto, muitos estão ligados ao movimento da nova reforma apostólica, um fenômeno amplamente difundido em igrejas carismáticas e neopentecostais. Peter Wagner, frequentemente considerado fundador ou teórico principal do movimento, desempenhou um papel crucial ao formular a ideia de que Deus estaria restaurando os ministérios apostólico e profético como parte de uma nova era na história da igreja. Wagner promoveu a ideia de que apóstolos modernos seriam essenciais para liderar a igreja em sua missão global, estruturando comunidades de fé sob uma autoridade espiritual mais centralizada. Bill Johnson, pastor da Bethel Church, em Rand, Califórnia, é outro nome frequentemente associado ao movimento apostólico contemporâneo. Ele enfatiza a operação de milagres, curas e profecias como sinais da autoridade apostólica. Johnson e outros líderes da Bethel promovem a ideia de que a igreja deve manifestar plenamente o reino de Deus na terra, o que inclui a atuação de apóstolos modernos como os agentes dessa transformação. Michael Bickle, líder da International House of Prayer em Kansas City, também é visto como uma figura de destaque. Embora sua abordagem se concentre mais na intercessão e no avivamento espiritual, ele compartilha com outros líderes apostólicos a crença em uma restauração do ministério apostólico para preparar a igreja para os últimos dias. Os apóstolos modernos frequentemente promovem uma teologia que combina elementos de renovação carismática, interpretação escatológica e uma visão estratégica da igreja. Alguns de seus ensinamentos incluem restauração dos 5 ministérios, baseando-se em Efésios 4, de 11 a 13. Muitos defendem que Deus está restaurando os ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como parte de uma preparação para o retorno de Cristo. Revelação contínua. Alegam que Deus ainda está falando por meio de apóstolos e profetas modernos, fornecendo direções específicas para a igreja. Essa visão, no entanto, é criticada por parecer desafiar a suficiência e a autoridade das Escrituras. Transformação cultural. Muitos apóstolos modernos enfatizam a necessidade de influenciar a sociedade em todas as esferas, política, economia, educação, artes, entre outras, através de uma visão conhecida como domínio das 7 montanhas. Operação de milagres e sinais. A realização de milagres, curas e outras manifestações sobrenaturais é frequentemente citada como prova da autenticidade do ministério apostólico. Para muitos seguidores, os apóstolos modernos são vistos como líderes ungidos por Deus para trazer renovação espiritual e orientação divina. Eles são admirados por sua capacidade de atrair multidões, realizar milagres e oferecer mensagens que combinam encorajamento pessoal com uma visão ampla do reino de Deus. A autoridade desses líderes é frequentemente considerada divina, o que os coloca em uma posição de grande influência sobre seus adeptos. Seus ensinamentos, muitas vezes baseados em revelações pessoais ou experiências sobrenaturais, são recebidos como verdades espirituais essenciais para a vida cristã. Além disso, muitos seguidores acreditam que os apóstolos modernos desempenham um papel vital na unidade da igreja global. Redes apostólicas internacionais conectam igrejas e ministérios entre diferentes países, promovendo eventos de grande escala, treinamento e movimentos missionários. Essa interconexão é vista por alguns como evidência de que Deus está restaurando a liderança apostólica para o tempo de colheita espiritual global. Por outro lado, céticos e críticos levantam preocupações significativas sobre a legitimidade e as implicações dos apóstolos modernos. Uma das críticas mais comuns é que a ideia de revelação contínua pode abrir caminho para abusos espirituais e heresias. Quando a autoridade de um apóstolo moderno é vista como equivalente ou superior à das escrituras, cria-se um terreno perigoso para desvios doutrinários e manipulações de fiéis. Teólogos mais tradicionais também apontam para a singularidade do papel dos apóstolos originais no Novo Testamento. Esses líderes eram testemunhas oculares de Cristo ressuscitado e desempenharam um papel exclusivo na fundação da igreja e no registro das escrituras. A continuidade desse papel
papel, em um sentido literal, é amplamente rejeitada por igrejas reformadas, católicas e ortodoxas, que veem o apostolado como um ofício histórico e não contínuo. Além disso, críticos destacam o risco da comercialização da fé. Muitos apóstolos modernos estão associados a ministérios que geram milhões de dólares em receitas, através de conferências, livros, músicas e doações. Isso levanta questões éticas sobre a relação entre espiritualidade e finanças, especialmente quando os ensinamentos apelam à prosperidade material como uma evidência de bênção divina. O cenário atual dos apóstolos modernos é complexo e multifacetado, reunindo influências teológicas, culturais e institucionais. Enquanto alguns veem esses líderes como uma continuação legítima do plano de Deus para a igreja, outros os consideram um desvio preocupante da fé cristã histórica e bíblica. Entender esse fenômeno exige uma análise cuidadosa das escrituras, da tradição cristã e das implicações práticas de seus ensinamentos na vida da igreja e de seus membros. A ligação entre apóstolos modernos e os apóstolos brasileiros é uma faceta importante dentro do contexto do movimento carismático neopentecostal no Brasil, onde a figura do apóstolo tem sido amplamente adotada, especialmente em igrejas que buscam afirmar um modelo de liderança hierárquica e apostólica. O Brasil tem sido um dos países mais impactados pelo crescimento e disseminação do movimento da nova reforma apostólica, e por outras correntes que abraçam a ideia de apóstolos modernos como figuras centrais na dinâmica da igreja e no desenvolvimento da fé cristã contemporânea. O movimento neopentecostal brasileiro, que ganhou força especialmente a partir das décadas de 1980 e 1990, teve grande contribuição para a popularização da figura do apóstolo. Igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus começaram a enfatizar as autoridades dos líderes espirituais, adotando uma estrutura mais centralizada de governo, destacando os apóstolos como figuras de liderança suprema. Assim como em outras partes do mundo, a popularidade dessas igrejas e de suas figuras apostólicas impulsionou a visão de que a igreja brasileira precisava de um modelo apostólico renovado para enfrentar os desafios espirituais, sociais e culturais do país. O Brasil tem gerado figuras proeminentes que se apresentam como apóstolos modernos, tanto no âmbito teológico quanto no ministerial. Entre eles, destaca-se Valdomiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Santiago, que foi discípulo do fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, afirma seu ministério apostólico sendo um dos maiores expoentes do movimento pentecostal brasileiro, e influente no campo da teologia da prosperidade e dos milagres. Ele é conhecido por realizar grandes eventos e campanhas nos quais se coloca como um líder espiritual capaz de conduzir o povo de Deus a uma renovação e vitória sobre adversidades. Além desses nomes, há uma extensa rede de apóstolos que estão ligados ao movimento da nova reforma apostólica no Brasil, como o apóstolo Estevão Hernandes, fundador da Igreja Renascer em Cristo, que junto de sua esposa Sônia teve papel significativo na propagação do apostolado moderno, promovendo conferências e eventos que alinham a teologia da restauração apostólica como um modelo de vida próspera, abundante e vitoriosa. Os apóstolos modernos no Brasil têm um papel central na expansão das igrejas pentecostais e neopentecostais, especialmente no contexto das igrejas de avivamento e igrejas da prosperidade. Um aspecto importante de sua liderança está em seu ensino sobre a restauração apostólica, onde se argumenta que a igreja precisa retornar ao padrão da igreja primitiva, incluindo a atuação dos apóstolos como autoridades espirituais e líderes legítimos da obra de Deus. Na prática, isso tem implicações significativas para a estrutura organizacional dessas igrejas. Os apóstolos são vistos não apenas como líderes espirituais, mas como autoridades máximas com o poder para decidir questões doutrinárias, administrar o crescimento das igrejas locais e até mesmo intervir nas vidas dos membros de suas congregações. Em muitas dessas igrejas, a estrutura de lideranças gira em torno do apóstolo como uma hierarquia que inclui bispos, pastores, evangelistas e profetas, todos subordinados à autoridade do apóstolo, considerado um enviado de Deus com uma missão específica para restaurar a igreja e fortalecer a obra de Deus. A percepção do apostolado moderno no Brasil é polarizada. Para muitos fiéis, o apóstolo moderno é uma figura de liderança espiritual que representa a continuidade da obra de Cristo na terra, como uma autoridade divina que capacita esses líderes a operar milagres, curas e visões proféticas. As grandes conferências, cultos e milagres realizados pelos apóstolos modernos geram um impacto profundo nas comunidades, com uma forte ênfase na prosperidade financeira, saúde e bem-estar espiritual, características associadas ao ensino da teologia da prosperidade. Porém, a visão de muitos críticos é de que o apostolado moderno brasileiro é um movimento centrado no poder e no controle, muitas vezes associado a práticas manipuladoras e interesses financeiros. A comercialização da fé, as acusações de enriquecimento pessoal através de ofertas
ofertas e dízimos, e o culto à personalidade em torno de alguns apóstolos tem gerado preocupação tanto em círculos teológicos quanto entre ex-membros das igrejas envolvidas. A ausência de uma base bíblica sólida para a continuidade do ministério apostólico, na visão de muitos teólogos tradicionais, representa um risco para a pureza doutrinária da igreja, já que esse modelo de liderança se desvia do modelo apostólico descrito no Novo Testamento. A questão sobre a legitimidade do apostolado moderno no Brasil não é simples. Para muitos, os apóstolos modernos representam uma resposta a um vácuo de liderança no cristianismo contemporâneo, especialmente em contexto de crescimento rápido e demandas por renovação espiritual. No entanto, essa expansão também levanta questões sobre a autenticidade das reivindicações apostólicas e a preocupação com os impactos que esses movimentos podem ter na fé cristã ortodoxa. De qualquer forma, a discussão sobre os apóstolos brasileiros ilustra como o conceito de apostolado continua a evoluir e a ser redefinido no contexto das igrejas contemporâneas. A visão de que o apostolado é uma instituição restaurada por Deus para os tempos modernos pode ser atraente para muitos, mas a falta de uma fundamentação bíblica robusta e o foco excessivo em aspectos pragmáticos e financeiros suscitam sérias questões quanto à verdadeira natureza do apostolado no Brasil. O conceito de apóstolos moderno no contexto contemporâneo, especialmente dentro dos movimentos neopentecostais e carismáticos, tem gerado um debate intenso entre os crentes e as instituições religiosas tradicionais. Apesar de muitos líderes se autoproclamarem apóstolos e buscarem restaurar o ministério apostólico como descrito no Novo Testamento, essa ideia enfrenta resistência tanto dentro da igreja histórica quanto dentro das próprias igrejas que promovem esse modelo. O ceticismo em relação ao apostolado moderno surge de várias frentes, incluindo questões teológicas, a percepção de manipulação religiosa e a falta de uma base bíblica clara. Em especial, um dos principais textos que tem sido utilizado para argumentar contra a validade do apostolado moderno é o livro de Efésios, especificamente o capítulo 4, onde a escritura afirma que os apóstolos, juntamente com profetas, pastores, evangelistas e mestres, são dados à igreja para equipar os santos para a obra do ministério. O primeiro e mais significativo desafio enfrentado pelos apóstolos modernos é o ceticismo das tradições religiosas históricas e ortodoxas, que defendem que o apostolado é uma função única e irrepetível no contexto da igreja primitiva. Segundo a teologia cristã tradicional, os apóstolos do Novo Testamento, como Pedro, João e Paulo, tiveram um papel específico na fundação da igreja e na transmissão do ensino de Cristo. Em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo declara que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus mesmo a pedra angular. Aqui a escritura é clara ao afirmar que os apóstolos desempenharam um papel fundamental, sendo instrumentos de Deus para estabelecer a doutrina e os pilares da fé cristã. Por conseguinte, muitos teólogos e líderes de igrejas históricas afirmam que o apostolado moderno não tem a mesma legitimidade, pois ele não se encaixa no propósito original e único dos apóstolos do primeiro século. De acordo com essa visão, a função da igreja já foi estabelecida, e não há necessidade de um novo ministério apostólico para cumprir essa função. A ideia de que os apóstolos modernos seriam necessários para restaurar ou continuar a obra que já foi completada pela igreja primitiva é vista como uma distorção do papel dos apóstolos conforme descrito nas escrituras. O movimento que promove os apóstolos modernos, muitas vezes vinculado ao neopentecostalismo e à nova reforma apostólica, também enfrenta resistência por parte das instituições religiosas tradicionais. Igrejas históricas como a Igreja Católica Romana, Ortodoxa, Luterana e Reformada veem com um grande ceticismo o surgimento de uma nova classe de apóstolos modernos que reivindicam autoridade espiritual similar à dos apóstolos do Novo Testamento. A principal razão nesse ceticismo reside no fato de que as escrituras apontam para uma função de apóstolo única e específica para o período fundacional da igreja, e não como uma posição de liderança contínua na história da igreja. Em Efésios 4, de 11 a 13, Paulo descreve os dons ministeriais dados à igreja, que são essenciais para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Ele afirma: ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Este texto é fundamental para a compreensão do apostolado na igreja. No entanto, ele também demonstra que a obra dos apóstolos não é uma função perpétua ou contínua, mas sim uma posição essencial na edificação inicial da igreja.
A partir do momento em que o fundamento foi lançado, esses ministérios foram dados para equipar a igreja e prepará-la para a obra, sem a necessidade de repetição ou continuação do apostolado como função permanente. As igrejas tradicionais sustentam que o apostolado moderno distorce esse princípio e cria uma hierarquia de liderança que não é bíblica. A legitimidade dos apóstolos modernos, portanto, é questionada, pois seus ensinos e práticas muitas vezes se distanciam da interpretação histórica e teológica que as igrejas tradicionais sustentam. Além da resistência externa das igrejas tradicionais, os próprios movimentos que promovem o apostolado moderno enfrentam desafios internos. Muitos desses movimentos surgiram em um contexto de rápida expansão, com ênfase na autoridade e no poder espiritual dos líderes. Em muitos casos, a figura do apóstolo moderno se tornou central, com o líder usando essa posição para afirmar o seu controle absoluto sobre as igrejas locais e os ministérios. Isso levou a um ambiente de intensos conflitos internos, onde diferentes apóstolos competem por reconhecimento, autoridade e influência, criando uma falta de unidade dentro do movimento. Esses conflitos podem ser vistos em várias igrejas neopentecostais, onde há disputa sobre a autenticidade das reivindicações apostólicas. Muitos apóstolos modernos lutam para estabelecer sua autoridade sobre os outros líderes, o que por sua vez leva a divisões e rixas dentro do movimento. Além disso, as críticas sobre a ênfase excessiva no apostolado, acompanhada de práticas de enriquecimento e comercialização da fé, minam a credibilidade dos apóstolos modernos tanto dentro de seus próprios círculos quanto para fora, contribuindo para o ceticismo crescente em relação ao apostolado moderno. Voltando à carta aos Efésios, é possível ver que o papel do apóstolo descrito no capítulo 4 não é de uma figura de liderança isolada ou autossuficiente, mas sim de um ministro dado à igreja, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. A ênfase está no propósito de edificar a igreja, ajudando os crentes a crescerem em maturidade espiritual. A obra do ministério, segundo esse texto, deve ser centrada em Cristo, com o objetivo de alcançar a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Em Efésios 4:13, Paulo continua dizendo que os apóstolos e os outros ministros são dados até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso mostra que o trabalho dos apóstolos é limitado e tem um propósito específico: a edificação da igreja, não para o culto à personalidade ou para a criação de uma estrutura hierárquica eterna. O apostolado foi dado para estabelecer a igreja no princípio, mas não é uma função contínua após a fundação da igreja. Em outras palavras, o apostolado moderno, ao buscar perpetuar uma função que foi dada para um tempo específico, vai além do que Efésios 4 descreve. Portanto, diante da resistência teológica, das dificuldades internas e do ensino bíblico claro, fica evidente que o apostolado moderno não pode existir da mesma forma que o apostolado do Novo Testamento. O apostolado, conforme descrito nas Escrituras, tem um caráter fundacional e específico. O propósito do apóstolo foi lançar os alicerces da fé cristã, estabelecer as Escrituras e preparar a igreja para viver segundo a vontade de Deus. Uma vez que a igreja foi estabelecida, a função apostólica não é mais necessária da mesma forma. Além disso, os textos bíblicos, como Efésios 2:20 e 4:11-16, deixam claro que o ministério apostólico foi dado para a edificação da igreja no início da história cristã, e não como uma função contínua. A perpetuação do apostolado moderno, portanto, não encontra respaldo nas Escrituras, já que não há necessidade de uma nova fundação da igreja, mas sim uma liderança que ajude os crentes a crescerem na fé e a cumprir sua missão no mundo. Assim, o apostolado moderno e suas pretensões de continuidade e autoridade absolutista não pode ser legitimado pelas Escrituras, especialmente pelo texto de Efésios. A igreja edificada sobre Cristo, os fundamentos dos apóstolos e profetas, deve continuar a crescer e se desenvolver em Cristo, mas sem a necessidade de um apostolado renovado ou restaurado. A primeira razão para a impossibilidade do apostolado moderno é que os apóstolos do Novo Testamento cumpriram um papel fundacional e irrepetível na igreja. Em Efésios 2:20, Paulo declara que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus mesmo a pedra angular. Esse versículo é claro. Os apóstolos e profetas estabeleceram os alicerces da fé cristã, com Cristo sendo a base de toda a edificação. O uso do termo fundamento é crucial, pois implica que a função dos apóstolos era inicial e definitiva, não uma função contínua ou repetitiva. Além disso, Apocalipse 21:14, a cidade santa, a Nova Jerusalém, é descrita com 12 fundamentos, e sobre eles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isto reflete a ideia de que os apóstolos tiveram um papel único e
insubstituível, que não se repete ao longo da história. Os 12 apóstolos originais são pilares da igreja cujos nomes estão imortalizados na função da cidade celestial, evidenciando sua posição singular no plano de Deus. Não há espaço aqui para uma repetição dessa função no presente, pois a igreja foi estabelecida e fundamentada sobre esses 12 apóstolos. Em Efésios 4, de 11 a 13, o apóstolo Paulo descreve os ministérios dados à igreja para o seu crescimento e edificação. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto mostra claramente que os apóstolos foram dados para equipar os crentes e edificar a igreja até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O trabalho dos apóstolos era, portanto, preparar a igreja para o amadurecimento espiritual, estabelecendo a doutrina e garantindo que a verdade fosse preservada. O papel dos apóstolos foi crucial para estabelecer as bases doutrinárias e práticas da igreja, como vemos nas cartas do Novo Testamento. Paulo, Pedro, João e outros apóstolos escreveram as escrituras que seriam usadas como norma de fé para todas as gerações. Não havia necessidade de um novo apostolado após essa fundação, pois a igreja já estava estabelecida com as doutrinas apostólicas. O Novo Testamento não sugere a continuidade do apostolado em termos de autoridade doutrinária, mas enfatiza a importância de ensinar e viver segundo os princípios já revelados pelos apóstolos originais. Em Efésios 4, de 11 a 13, vemos que os apóstolos são parte de um conjunto de ministérios dado à igreja, mas seu papel é sempre subordinado à edificação do corpo de Cristo, até que a igreja alcance a maturidade e a unidade na fé. A ênfase aqui não está na perpetuação do ministério apostólico como uma função continuada, mas em preparar a igreja para sua plenitude em Cristo. O apostolado tinha um fim claro: edificar a igreja nos primeiros dias, e, uma vez que a igreja estivesse estabelecida, outros ministérios continuariam a trabalhar no corpo de Cristo, mas sem a necessidade de recriar ou renovar o ministério apostólico. Se os apóstolos modernos existissem com a mesma função dos apóstolos originais, isso significaria que a igreja nunca teria alcançado sua maturidade ou plenitude, o que contradiz a própria razão pela qual os apóstolos foram dados. O texto de Efésios é claro em afirmar que o propósito dos apóstolos e outros ministérios era de preparar os santos até que a igreja fosse aperfeiçoada e unificada. Uma tarefa que foi completada com a formação da igreja primitiva e com o encerramento do cânon das Escrituras. Em 2 Coríntios 12:12, Paulo afirma: "As sinais do meu apostolado foram realizados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas." Aqui Paulo defende sua autoridade apostólica, afirmando que seus sinais e maravilhas foram evidências de que ele estava cumprindo o papel dado por Deus. A autoridade dos apóstolos estava ligada a uma unção divina para realizar sinais e maravilhas, como uma confirmação de sua missão. Esses sinais e maravilhas, no entanto, não foram para ser um fenômeno contínuo ou repetido ao longo da história, mas para estabelecer a igreja primitiva e autenticar a mensagem do Evangelho. A autoridade dos apóstolos modernos, ao se autoproclamarem apóstolos, não pode ser comparada com a dos apóstolos originais, pois a legitimidade apostólica no Novo Testamento está ligada à experiência direta com Cristo e ao testemunho ocular da sua ressurreição. A autoridade apostólica, portanto, não é algo que possa ser transferido ou duplicado nos dias atuais, pois os apóstolos originais eram testemunhos oculares, eram chamados diretamente por Cristo para estabelecer a igreja. Em Colossenses 1:18, Paulo escreve que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Cristo é o fundamento e a cabeça da igreja. E todos os ministérios, incluindo o apostolado, devem ser entendidos à luz da sua supremacia. A obra de Cristo é completa e suficiente. A igreja foi edificada com base em sua obra redentora. A ideia de que seria necessário um apostolado moderno para complementar ou restaurar o que Cristo já fez é contrária à suficiência da obra de Cristo e o plano divino já consumado. Se os apóstolos modernos forem necessários para completar a obra de Cristo, isso implicaria que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, ou que a igreja não está completa sem a restauração contínua do apostolado. Essa visão, porém, está em desacordo com a mensagem central do Novo Testamento, que ensina que a obra de Cristo na cruz é perfeita e suficiente para a salvação e edificação da sua igreja. Em suma, a Bíblia
Bíblia ensina que os apóstolos foram uma função única, dada para fundar a igreja e para estabelecer as bases da doutrina cristã. Os apóstolos modernos que afirmam ter o mesmo poder e autoridade em função dos apóstolos originais não podem existir de acordo com a Bíblia, pois a tarefa fundacional da igreja já foi realizada. Não há necessidade de um novo apostolado, uma vez que a igreja foi estabelecida com a doutrina apostólica e com a plenitude da revelação em Cristo. O apostolado foi criado para edificar a igreja até que ela atingisse a maturidade. E esse propósito foi cumprido com os apóstolos originais. Assim, o apostolado moderno não tem base bíblica e não pode ser legitimado pelas Escrituras. O tema do apostolado moderno e as questões de sua validade foi explorado ao longo deste vídeo, com base em uma análise profunda das escrituras e do contexto histórico do cristianismo primitivo. Iniciamos com a definição do termo apóstolo no contexto bíblico e a importância fundamental do papel dos apóstolos originais na fundação da igreja. A palavra apóstolo, em seu sentido mais puro, refere-se a enviado, alguém com autoridade e a responsabilidade de ser um emissário de Cristo, proclamando e ensinando a verdade revelada por ele. Nos evangelhos, vemos que os apóstolos foram escolhidos diretamente por Jesus para estarem com ele, aprenderem diretamente com ele e depois continuarem sua missão após sua ascensão. A missão apostólica era exclusiva, pois consistia não apenas em proclamar a mensagem de Cristo, mas estabelecer e organizar a igreja primitiva. O apóstolo Paulo, por exemplo, desempenhou um papel crucial na expansão da igreja gentílica, estabelecendo igrejas, orientando os cristãos e escrevendo cartas que se tornaram parte das escrituras sagradas. A função apostólica era, portanto, uma função fundacional, dada diretamente por Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. As Escrituras, como em Efésios 2:20, nos mostra que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, com Cristo sendo a pedra angular, indicando que o apostolado tem uma função única e fundamental no alicerce da fé cristã. Ao analisarmos o Novo Testamento, percebemos que o apostolado tinha uma responsabilidade específica e exclusiva. Os apóstolos tinham o encargo de transmitir a doutrina fiel e estabelecer a igreja, e em sua maioria eram testemunhos oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus. Esses apóstolos foram identificados como tendo sido capacitados de uma maneira única, com sinais, maravilhas e milagres, como atestado em 2 Coríntios 12:12, para confirmar a autenticidade de sua missão. Em Apocalipse 21:14, vemos que o nome dos apóstolos estão gravados nas fundações da cidade celestial, reforçando que sua autoridade e papel na fundação da igreja foram incomparáveis e irrepetíveis. Com essa base histórica e bíblica, passamos a explorar o surgimento dos conceitos de apóstolos modernos, especialmente no contexto de movimentos religiosos contemporâneos, como o neopentecostalismo e a nova reforma apostólica. Líderes desses movimentos frequentemente se autodenominam apóstolos e afirmam que possuem uma autoridade especial sobre a igreja, com a capacidade de definir doutrinas, corrigir erros teológicos e estabelecer novos princípios para o cristianismo moderno. Esse conceito de apostolado moderno é muitas das vezes associado a uma autoridade apostólica continuada, que supostamente tem a mesma função e missão dos apóstolos originais. Para muitos desses líderes, a função de apóstolo incluiu o estabelecimento de novas igrejas, a formação de novos ensinamentos e a realização de milagres e sinais como validação de sua autoridade. No entanto, ao examinarmos as escrituras e o papel original dos apóstolos, torna-se claro que essa afirmação de uma continuidade do apostolado não possui fundamento bíblico. A Bíblia mostra que o apostolado foi dado com um propósito específico: estabelecer as fundações da igreja. Efésios 2:20, que afirma que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, nos diz que esse fundamento já foi colocado e que a obra redentora de Cristo foi concluída. Em Efésios 4:11-13, encontramos um outro aspecto importante. Os apóstolos, juntamente com os profetas, evangelistas, pastores e mestres, foram dados para aprumar os santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que a igreja chegasse à unidade de fé e ao pleno conhecimento de Cristo. O texto sugere que a função dos apóstolos e outros ministérios foi dada com o objetivo de edificar a igreja até o ponto de maturidade, o que indica que uma vez que a igreja tenha alcançado esse desenvolvimento e os escritos apostólicos já estejam completos, o ministério apostólico não é mais necessário. Outro ponto crucial é que os apóstolos modernos frequentemente alegam autoridade para ensinar novas revelações e doutrinas adicionais, mas as escrituras alertam contra qualquer tipo de adição ou alteração ao que já foi revelado. Em Apocalipse 22:18-19, a Bíblia adverte contra o acréscimo ou a subtração de qualquer coisa escrita no livro da profecia, o que reforça a ideia de que a palavra de Deus, tal como revelada nas escrituras, é completa e não precisa de novas revelações ou ensinos. Isso sugere que os apóstolos modernos, que alegam ter autoridade para trazer novas doutrinas ou revelações, não possuem uma base bíblica para tal prática.
Além disso, em 1 Coríntios 9, de 1 a 2, Paulo afirma sua autoridade apostólica com base no fato de ter visto Cristo e de ser um apóstolo designado por ele. Esse critério de testemunho ocular de Cristo é uma exigência fundamental para a fundação apostólica, que não pode ser replicado por aqueles que não tiveram a mesma experiência direta com Jesus. Isso reforça que a ideia do apostolado original foi um fenômeno único e irrepetível, e que os apóstolos modernos não podem reivindicar a mesma autoridade. A teologia de Efésios 4, de 11 a 13, também nos ensina que o papel do apostolado era para edificar a igreja até que ela atingisse a unidade da fé, o que indica que, uma vez que a igreja tenha sido estabelecida e as escrituras completadas, não há necessidade de apóstolos. A missão dos apóstolos foi concluída com a transmissão fiel da doutrina de Cristo, a formação da igreja e a escrita das escrituras. Como o próprio Cristo declarou em João 19:30, sua obra redentora foi consumada na cruz e não há mais necessidade de um novo movimento apostólico para concluir ou complementar a sua obra. Portanto, ao considerar a questão do apostolado moderno, deve-se afirmar que a alegação de novos apóstolos é inconsistente com o que as escrituras ensinam. O apostolado foi um ministério fundacional, dado para a edificação da igreja nos primeiros tempos, e não há espaço para um apostolado contínuo ou replicado em gerações posteriores. As escrituras são claras ao afirmar que a obra de Cristo é completa e que a autoridade apostólica não pode ser transferida para líderes contemporâneos. Em vez de novos apóstolos, o que a igreja precisa é retornar à doutrina pura e ao ensinamento fiel das escrituras, baseando-se no alicerce dado pelos apóstolos originais. Se você ficou curioso sobre o tema dos apóstolos modernos, encorajo você a pesquisar mais e a compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. Vamos continuar essa discussão importante. Não se esqueça de assistir o vídeo que está aparecendo na tela ao final, com mais conteúdo relevante para você. Te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Falou, falou e falou.